Olá! A partir de hoje, 26 de maio de 2026, a sua empresa é obrigada a avaliar riscos psicossociais. Sim, a sua empresa, mesmo que ela seja pequena, mesmo que o seu time trabalhe de forma 100% remota. E quem te disser o contrário, está te colocando em risco de autuação. Meu nome é Vanessa Viegas, eu sou jornalista e psicóloga da Mapa HDS e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que o Ministério do Trabalho respondeu sobre isso, palavra por palavra do que está escrito no documento oficial, ok? Então vamos lá. No dia 30 de abril desse ano, o Ministério do Trabalho e do Emprego publicou um documento que é chamado Perguntas e Respostas sobre o capítulo 1.5 da NR01. São 22 perguntas que tentam responder o que as empresas, o que os trabalhadores e o que os profissionais de saúde e segurança do trabalho estão perguntando desde que a portaria lá de 2024 alterou a NR01 para incluir os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, ok? E a primeira pergunta, a mais importante de todas, é justamente essa: quem precisa fazer isso? Quem precisa fazer isso? Bom, o documento diz que são todas as empresas, independentemente de porte, independentemente da forma, da modalidade de trabalho, se é presencial, híbrido ou se é remoto, por exemplo, ok? A resposta é categórica. Todas as empresas estão obrigadas a realizar ações de prevenção por meio da avaliação ergonômica preliminar, que é a AEP, prevista na NR17, que inclui os fatores de riscos psicossociais no contexto do gerenciamento de riscos ocupacionais da NR01. Então não tem isso de depende de porte, não é só em indústria, não é só em empresa grande. Então, em linhas gerais, o que o Ministério do Trabalho diz é preciso identificar perigos, avaliar riscos, adotar medidas de prevenção e acompanhar todo esse processo de forma contínua. A grande diferença vai estar só no documento, no tipo de documento que comprova isso, né? Então, vamos supor, as empresas de médio e grande porte, o psicossocial, ele precisa estar dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ok? Agora, para microempresas e empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que são dispensadas do PGR, precisam ter a AEP, que é essa avaliação ergonômica preliminar, que passa até esse documento como principal obrigatório. Ou seja, ninguém vai escapar, né? O que muda só é o nome do documento mesmo, ok? Ah, mas e sobre o presencial, remoto, híbrido, teletrabalho, etc. Isso também é um ponto que muitas pessoas vêm perguntando e se confundindo, né? Muita gente não entendeu. Mas a obrigação se aplica a todas as formas de organização do trabalho, ok? Presencial, remoto, híbrido e teletrabalho, todas. Então, se você tem um time que trabalha de casa, você também precisa avaliar os fatores de riscos psicossociais desse time. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele foi explícito ao dizer que a identificação de perigos e avaliação de riscos, inclusive dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, também deve ser realizada nesses tipos de trabalho, nesses regimes, né? E tem uma coisa interessante também que o documento diz, né? Que é que poderá ser necessária apenas a adoção de algumas estratégias que sejam mais compatíveis com as especificidades do contexto avaliado. Então, traduzindo, né? Você não pode usar o mesmo questionário genérico para um operador de fábrica e para um analista de marketing em home office, né? Tem que ser ajustado, tem que ser personalizado para cada tipo de pessoa, cada tipo de cargo, né? E quem que pode aplicar, né? Bom, essa também é a parte que mais surpreende as pessoas. Quem que pode aplicar? O Ministério do Trabalho e do Emprego, ele foi direto nesse ponto também. Não existe um profissional exclusivo, assim. A NR01 e a NR17 não estabelecem categoria específica para isso. O que isso quer dizer? A empresa deve designar um responsável ou equipe que tenha um conhecimento técnico adequado, né?
compatível com as características de suas atividades. O que isso significa? Que não precisa obrigatoriamente ser um psicólogo, tá? Não precisa ser obrigatoriamente um médico do trabalho. Pode ser, essa avaliação pode ser feita por uma equipe, por exemplo, multiprofissional. A responsabilidade legal é da sua organização. É ela quem vai escolher quem julgar mais adequado, ok? Mas, e esse é um ponto muito importante, a fiscalização vai olhar a consistência técnica do processo. Então, assim, sim, você pode contratar quem você quiser, mas se o auditor fiscal aparecer e o processo não tiver uma fundamentação técnica, se o processo não tiver uma base científica, uma integração com o gerenciamento de riscos ocupacionais, você vai ser autuado mesmo tendo gastado dinheiro com a avaliação. Então é muito importante que o profissional escolhido ele tenha realmente a competência técnica para tal, ok? E qual que é o erro mais comum, né? Esse é um alerta que eu também preciso te dar como psicóloga e como alguém também que acompanha essa transição na prática, né? O erro mais comum que a gente tem percebido aqui na Mapa HDS, no mercado, é a empresa contratando uma consultoria com base somente em preço, né? Sem checar a metodologia. Então a empresa vai lá, aplica um questionário aleatório, baixado da internet, ou copiado de um modelo, sei lá, sem adaptação no Brasil, um modelo de fora, sem uma validação científica, sem qualquer tipo de integração com o PGR, né? E aí, quando vai chegar a fiscalização, né? Depois, lá em agosto, depois de 90 dias de atuação orientativa, eles vão descobrir que aquele documento não comprova absolutamente nada. E aí vem um problema, né? Claro. E como que a gente pode trabalhar para resolver isso, né? A gente, aqui na Mapa HDS, a gente tem um inventário psicossocial, né? Que resolve, né, a maioria desses problemas, a maioria das orientações do Ministério do Trabalho e do Emprego, né? São 3 coisas, na verdade, que o Ministério deixou claro que vai fiscalizar. Primeiro, se é um instrumento cientificamente validado, com análises fatoriais exploratórias e confirmatórias, né? Ou seja, não é um questionário genérico que você precisa ter, é um inventário, né, que consiga te entregar profundidade. O inventário da Mapa HDS, por exemplo, ele tem 32 dimensões organizadas em 8 eixos, né? Ele é ajustável por porte, por setor, por função, por turno e modalidade de trabalho, incluindo remoto e híbrido, assim como o Ministério do Trabalho exige. Outra coisa, é integrado a um gerenciador de riscos que entrega uma matriz de risco, um plano de ação e uma documentação pronta, tanto para o PGR quanto para a AEP, dependendo do porte, né, da empresa, né? A gente tem mais de 1 milhão de avaliações já aplicadas, mais de 516 clientes espalhados por todo o Brasil. E o mais importante é que a gente entrega também uma evidência que é rastreável de que o processo é tecnicamente fundamentado, que é exatamente o que o auditor fiscal ele vai pedir, né? Então, se você ainda não tem uma ferramenta específica, se esse contexto te ajudou, né? Se você precisa de ajuda sobre isso, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o nosso sininho. A gente vai destrinchar todas essas perguntas do Ministério do Trabalho aqui no YouTube da Mapa, uma por uma, né? Então, se você quer ver na prática também como a Mapa faz isso com inventário psicossocial validado, com matriz de risco, com gerenciador de riscos e uma única plataforma, o link também vai estar aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, até mais, pessoal. Até a próxima.